tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E num ano como esse, de 2018, eu não poderia não destacar esse tema. Se tu tá pensando que eu vou falar sobre a Copa do Mundo, irmãozinho, irmãzinha, você tá com bastante problema, precisa acordar. Esse ano é o ano da eleição. A Copa do Mundo é bastante legal, a gente se diverte horrores com toda a programação da Copa, mas é sobre a eleição que a gente precisa de fato pensar. Sobre pensar, eu quero que você pense sobre a eleição, porque a gente costuma votar muito mal. A gente, na maioria das vezes, não consegue nem se recordar o último deputado estadual ou deputado federal que a gente votou. Você se lembra em quem votou na última eleição? Pode ser que você não se lembra. E isso é um sinal de que a gente tem pouco compromisso com o voto. A gente sabe a escalação da seleção brasileira, mas a gente sabe muito pouco sobre quem são os ministros do governo, o que eles pensam, o que eles estão fazendo. A gente sabe muito pouco sobre o que realmente importa para a vida das pessoas. Esse vídeo eu quero te ajudar a pensar sobre a eleição e eu vou dividir em alguns tópicos esse raciocínio. O primeiro tópico que eu quero te trazer é sobre o nosso comportamento de votar, que ele é bastante influenciado por um afeto que a gente conhece como paixão. A paixão você conhece aí da própria vida pessoal, você já se apaixonou provavelmente por alguém e deve se lembrar no período em que se apaixonou e você perdeu de vista no momento da paixão até os defeitos do companheiro ou da companheira. Você projetou nesse companheiro, nessa companheira, tudo aquilo que você esperava, sem que ela tivesse confirmado qualquer coisa que você esperava dela. Você achava que ela era super compreensiva, que era quieta ou falante. Você tinha sentimentos em relação a essa pessoa e esperou que ela cumprisse com todas essas suas expectativas. Depois você descobriu que ela é só uma pessoa normal, não é uma fantasia da sua cabeça, e você se deparou com a pessoa real que ela é. Se continuou com ela, você a ama, e se não, bem, era só uma paixão. Eu falo da paixão porque paixão vem do grego pathos, e pathos é a palavra que a gente fala quando usa a expressão patologia. Patologia, tu já ouviu falar? É a doença. Então a paixão é uma espécie de doença que nos faz nos ligarmos a outros seres humanos, né? Inclusive proporcionar a possibilidade do amor, mas em se tratando de política a paixão é muito problemática. Tudo bem fazer uma escolha complicada num relacionamento, mas escolher alguém que vai determinar, seja o presidente, os deputados, os senadores, determinar como o país vai caminhar, eu acho que isso exige muito mais responsabilidade nossa, porque a responsabilidade é com o país e com o outro, e com pessoas que têm dificuldades, e com pessoas que estão produzindo, são trabalhadores ou estão na linha de desenvolvimento do país. Então a gente não pode agir com paixão. Eu te digo isso porque provavelmente alguns de vocês já sabem em quem vão votar e estão de certa forma apaixonados por esse candidato. Esse candidato é perfeito. Ele não tem defeitos. Quando alguém argumenta algum defeito em relação a esse candidato, você logo já o defende sem senso crítico. Então, apaixonado, provavelmente você tem a chance de correr o risco de errar, de fazer um voto sem inteligência, fazer um voto só com o coração, porque se assemelha algumas das suas ideias com esse candidato, e aí apaixonado você perde a chance de conhecer outros candidatos. Então, eu estou te pedindo hoje para não agir de modo apaixonado em relação aos candidatos que surgirão agora na próxima eleição. Use sua inteligência, reflita sobre esses sujeitos, a história deles, as intenções deles, se eles possuem um projeto de país. Essa ideia de projeto é uma coisa muito importante, porque há duas coisas na política. Uma que é a parte do que se pensa, e há uma parte que é perigosa e que manchou o nosso país, que é o marketing disso. A gente sabe que os candidatos prometem coisas e a nossa inteligência deve refletir sobre se aquilo que ele está prometendo pode ser cumprido. Nesse sentido, tu não pode estar apaixonado, porque a gente acaba acreditando em qualquer promessa quando está apaixonado. A gente vai precisar usar a nossa inteligência para pensar
Bem, esse candidato, com essas frases feitas que ele utiliza aí, ele diz que bandido bom é bandido morto. Ok, essa frase aí reflete o quê? No sentido de qual política pública será feita para pôr cabo a isso? Esse candidato pensa em armar todo mundo? É isso que ele planeja? Como é que ele vai fazer isso? Ele pode fazer isso com a Câmara de Deputados ou ele só está jogando pérolas aos porcos? De certa forma, o que a gente vai precisar fazer é usar nossa inteligência para ver se aquilo que eles estão dizendo é coerente com as possibilidades realmente de execução disso. E verificar também a quem eles estão alinhados. Se é a parte produtiva do país, se é aos pobres, aos trabalhadores, se eles têm uma proposta de desenvolvimento da indústria e do comércio, ou se são só charlatões soltando frases a fim de que a gente, através de frases que viram memes na internet, possamos nos convencer de que temos aí um candidato ideal. Cuidado com isso. Essa parte do projeto, eu tenho uma experiência particular que eu queria trazer para ti, porque penso que a nossa experiência pessoal pode nos mostrar como isso de fato acontece ou não acontece. Há tempos atrás, no ano de 2016, eu fui convidado por um partido político a fazer um plano de governo. Bem, foi assim que foi nos dito. E aí eu fui com toda a boa intenção nessa reunião de pessoas muito inteligentes e importantes na cidade. E aí, na medida em que a gente foi entrando nesse assunto do plano de governo, e eu sugeri, bem, então vamos pensar um plano de governo para a educação, um plano de governo para a saúde, e eles me olharam com bastante indignação, porque não se tratava de fazer um plano, era só uma proposta de marketing que deveria ser apresentada para a população. O plano, o que me disseram era, Arthur, isso deixa para depois. E a gente não pode deixar para depois os nossos planos. Se tu tens uma empresa, se tu és dono de algum comércio, ou se tu cuida da parte financeira da tua casa, não dá para fazer as coisas sem planejamento. Não é inteligente da nossa parte fazer isso. Então, pensar a política sem planejamento, sem estratégia, sem visão de mundo, sem saber para onde se vai, esse espontaneísmo é que nos levou para esse caos. Então, essa minha experiência pessoal te mostra que se isso aconteceu aqui em Nova Trento, isso acontece também em várias camadas, em outras esferas, na esfera macro do país. Há muitos candidatos que só estão à base do marketing, frase feita e pouco plano mesmo. Plano que significa dizer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer e para quem isso serve. Essa deve ser a nossa questão nesse ano de 2018 em relação aos candidatos. Vamos usar a nossa inteligência, menos paixão, menos cegueira. A paixão é algo muito bom, mas ela não deve nos servir como base para escolher nosso candidato. Não se apaixone rapidamente, dê 2 passos para trás, tente escutar os outros candidatos para poder refletir de fato se o amor foi à primeira vista ou se é possível escolher uma outra opção para você mesmo, tá bom? Espero que esse vídeo possa contribuir com a tua reflexão sobre as eleições de 2018. Copa do Mundo é muito legal, adoro futebol, vou acompanhar, mas esse é o ano de a gente deixar a Copa do Mundo na parte do entretenimento e levar a sério as eleições de 2018. Um abraço para vocês, esse foi mais um comentário de Arthur Fabene e na semana que vem, no próximo domingo, estaremos juntos de novo. Até mais, viu?